Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal, você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, você que está conhecendo aqui o nosso canal. Espero que seja uma experiência boa para você e te ajude na sua caminhada com o Senhor. Seja muito bem-vindo também você que já é um atraído pela Palavra de Deus, você que nos acompanha, você que partilha, você que divulga, você que escuta, você que está aqui com a gente de alguma maneira. Seja muito bem-vindo. Você que está aqui de vez em quando, você que está aqui sempre, sejam todos muito bem-vindos. Como eu falo toda semana, a gente não pode esquecer de ler os textos da Palavra de Deus, de ler também a Palavra do Senhor para ter esse contato com a Palavra, para sermos íntimos e amigos da Palavra de Deus. Bem, hoje então, terça-feira, ainda no livro do Deuteronômio, hoje a gente vai ver que Moisés já está percebendo que vai morrer. Ele declara para o povo, que ele já está lá com os seus 127 anos, e aí ele vai dizer para o povo, olha, eu já não tenho mais forças. Moisés era um homem extremamente abandonado na vontade e na palavra de Deus. Deus já tinha falado para Moisés que ele não ia cruzar o Jordão e eles estavam se aproximando do Jordão. Então ele sabia que estava chegando o seu tempo de que ele ia morrer. Então ele começa a se desvincular do povo, porque ao longo de todos os anos, de toda a caminhada no deserto, o povo só tinha Moisés. Moisés era quem falava com Deus, Moisés era quem profetizava, Moisés era o sacerdote, Moisés era o guia, Moisés era tudo. E agora Moisés está se desvinculando do povo e fazendo também eles entenderem que Moisés era só o servo. Moisés não era Deus, não é Deus, não era Deus e não vai ser Deus deles. Mas que existe um Senhor que eles precisam amar, seguir e buscar. Então Moisés vai dizer, eu vou ficar por aqui, mas o Senhor vai continuar com vocês. O Senhor vai subjugar as nações. O Senhor vai realizar todas as coisas. Para que o povo não se esqueça de que não são homens, mas que são o Senhor. Assim a gente pode ver também na vida do padre, Às vezes a gente... Claro que a gente como ser humano, a gente se apega, cria vínculos. Só que a gente não pode colocar toda a nossa esperança em um ser humano. Por exemplo, por melhor que o padre da sua paróquia seja, por melhor que o coordenador da sua paróquia seja, ele é uma pessoa limitada e ele vai passar. E eu preciso estar ali na missão, no que eu estou fazendo, naquilo que eu estou realizando, pelo Senhor, por amor a Deus. Então a gente não tem que fazer por amor a homens. A gente não se doa por homens, mas a gente se doa pelo Senhor. E é isso que Moisés está tentando organizar na cabeça do povo. É que a nossa caminhada tem que ser muito mais por amor a Deus do que amor aos homens. Porque os homens passam, como Moisés agora está morrendo, está chegando nos seus dias finais, ou o padre é transferido, ou o coordenador muda o coordenador da pastoral, a pessoa se muda de cidade, muda de bairro e vai sair da paróquia. Então, a nossa vida não está vinculada a pessoas, mas é o Senhor, porque Ele faz através de pessoas. Mas quem faz, quem realiza toda a obra é o Senhor, através das pessoas. E aí, Moisés vai organizar na cabeça do povo, que é o Senhor, mas também vai falar sobre a autoridade que agora vai ficar sobre Josué, porque é Josué que vai introduzir aquele povo na terra. E ele vai dizer que o Senhor só pede uma coisa para aquele povo: cumprir os mandamentos, viver uma vida em santidade. É o que Deus pede sempre, constantemente para cada um de nós. Uma vida de santidade, não se entregar, Eu não quero dizer uma vida de santidade, às vezes a gente confunde em achar que vida de santidade é uma pessoa que não peca, é uma pessoa que não tem vontade, é uma pessoa que não tem um pensamento mau. Não é isso, mas é uma pessoa que não se acostuma com isso. Então assim, pode vir um pensamento mal na minha cabeça, mas eu vou lutar contra ele. Eu posso ter um impulso de vingança ou de raiva, mas eu vou lutar contra ele. Eu não vou me acostumar e dizer, eu sou assim, eu não consigo mudar, eu vou ficar nisso, eu vou permanecer aqui. Não. É eu entender que eu tenho limitações, tenho fraquezas, mas eu tenho que lutar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que buscar ser melhor e oferecer algo melhor para Deus. E aí ele volta para falar para Josué, para dizer para Josué ser forte e corajoso. Qual a importância dele dizer que ele é forte e corajoso, ser forte e corajoso? Primeiro que ele tem que ser forte para ele entender que não vai ser um caminho fácil, mas vão ter muitas dificuldades. Então ele precisa ser forte para enfrentar as lutas, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar o que vier. Assim como você também precisa, na sua família, no seu trabalho, na sua pastoral, na sua casa, ser forte para enfrentar as dificuldades. E corajoso, coragem para avançar
coragem para dar passos, coragem para se lançar no escuro de Deus, porque Deus nos chama, mas Ele não dá garantia de nada. Deus nos chama, mas Ele não dá a total sabedoria e o total entendimento de tudo que a gente vai ter que passar. Então, é coragem de se abandonar, coragem de se lançar na vontade de Deus. Esse processo também aqui do livro do Deuteronômio de hoje traz uma reflexão pra gente também, para as nossas pastorais, sabe, nas nossas igrejas. Porque Moisés reconheceu que chegou o tempo dele. E ele, com o coração muito livre, deixou Josué. A gente também precisa reconhecer que tem que ter um tempo. Tem que ter um tempo para trocar a coordenação. Tem que ter um tempo para outra pessoa. Tem que dar chance para outro. Outro tem que fazer. Outro tem que ser instrumento de Deus. Outro pode ser usado. Outro pode caminhar. Então a gente tem que ter esse movimento também, sabe? De aprender a dar chance, de aprender a permitir com que outros também caminhem e façam. O Evangelho, Nosso Senhor vai falar que as contrariedades de Deus, né? Quem é o maior no reino dos céus? O maior é o pequeno. O maior é o que é pequeno, como uma criança, né? Pequeno em estatura, pequeno em capacidade, porque uma criança, ela depende de um adulto. Então aqui a gente tem algumas características, né? Ser criança, porque é pequeno, então não se basta, não se sustenta sozinho, não pode fazer tudo só, porque uma criança não faz nada sozinha. Precisa ser dependente, então dependente de Deus. Depender de Deus para as coisas, depender do amor de Deus, depender da vontade de Deus, depender da providência de Deus que eu falava ontem. É preciso também ser livre para viver, porque a criança, se você deixar, ela pula na piscina sem mesmo saber se sem é raso ou se é fundo. A criança, ela pula da janela mesmo se for o quinto andar. Você tem que controlar ela, porque ela é muito livre, ela tem ímpeto de fazer. Ímpeto para viver, a criança quer descobrir, a criança quer conhecer. E às vezes a gente fica muito com medo, aprisionado, se achando incapaz, se achando menos. E a criança não, ela só vai e vai vivendo. Então também é importante ser como criança nesse sentido, de ir vivendo, de ir caminhando, de ir fazendo, de ir se lançando. E ao mesmo tempo também a criança, ela é muito livre para perdoar, porque as crianças, elas brigam, daqui a pouco elas já estão brincando de novo, elas brigam, daqui a pouco elas estão se dando bem, se entendendo. Então a gente precisa viver esse caminho também, dessa liberdade de coisas que me afligem, me entristecem, mas a criança, ela não fica triste. A criança, acontece alguma coisa que deixa ela triste, mas daqui a pouco já passou e ela segue a vida e ela volta a brincar e as coisas vão acontecendo. Então a gente precisa também ter essa liberdade, sabe, de virar a página, liberdade de não se prender e se apegar a coisas, a sentimentos, mas seguir em frente. E também vai dizer sobre essa ovelha que é perdida e ele busca até encontrar, e quando encontra faz festa. Porque o Senhor quer resgatar, o Senhor não quer abandonar nem perder cada um de nós, Ele quer levar cada um de nós ao céu. O Senhor não quer que a gente se perca, então não se perca de Deus, não se afaste do Senhor. O Senhor, Ele não te esquece, Ele não desvaloriza ou desmerece a nossa dor, mas Ele quer estar com a gente na nossa dor, na dificuldade, na luta. Então vamos caminhar e avançar com o Senhor, deixar Ele ser o Deus da nossa vida, entendendo que sou muito mais eu que me afasto dEle do que Ele se afasta de mim. Sou muito mais eu que tenho vergonha e perco a coragem de pedir desculpa e de me arrepender e voltar do que Deus, porque Ele está sempre de braços abertos para te acolher de volta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.